Talvez você tenha visto ontem um vídeo que circulou da Polícia Militar do Estado de São Paulo prendendo um comerciante que insistia em trabalhar para levar o sustento para sua casa na cidade de Ribeirão Preto. Uma verdadeira operação de guerra foi montada, 6, 7, 8 viaturas, vários policiais, que até de certa forma constrangidos levaram esse cidadão à prisão. Eu gostaria de ler para vocês trechos da decisão do juiz Giovanni Augusto Serra Azul Guimarães, nos autos do processo digital da Justiça do Estado de São Paulo. O número do processo é 15.00681-23.2021.8.26.0530. Vejamos então o que diz o Dr. Giovanni Augusto Serra Azul Guimarães nesta decisão. Diz ele que trata-se de comunicação em flagrante de Eduardo José Cornélio de Oliveira pela suposta prática dos delitos previstos no Código Penal, artigo 268, que é aquele da infração de medida sanitária preventiva, 286, que é a incitação à prática de crime, e 330, que é o crime de desobediência. Diz o juiz que a Defensoria Pública pleiteou a concessão da liberdade provisória e o Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, ou seja, queria o Ministério Público de São Paulo que esse comerciante ficasse preso indefinidamente pela suposta prática destes 3 crimes. O juiz, na lata, já começa a sua decisão da seguinte forma, e agora eu leio alguns trechos da decisão. A prisão em flagrante comunicada é manifestamente ilegal, repito, é manifestamente ilegal e deve ser relaxada nos termos do artigo 5º e cita alguns outros artigos da Constituição e do Código de Processo Penal. Diz ele ainda que a Constituição da República, em seu artigo 5º, reconhece, entre outros, os direitos fundamentais inerentes à dignidade humana, à propriedade, ao livre exercício do trabalho, ofício ou profissão, inciso 13, à intimidade, à vida privada e à honra das pessoas, e à livre locomoção no território nacional em tempo de paz, inciso 15. Ele cita 2 incisos do artigo 5º que eu venho repetindo reiteradamente para vocês. Continua o juiz. Conforme ressabido de acordo com os artigos 136 e 137 da Constituição Federal, as únicas hipóteses em que se pode restringir alguns dos direitos e garantias individuais são os chamados estado de defesa e estado de sítio, cuja decretação compete ao presidente da República após a aprovação do Congresso Nacional. Continua o magistrado. Atualmente não vigora nenhum desses regimes de exceção no Brasil, de modo que o direito ao trabalho, ao uso da propriedade privada, no caso o estabelecimento comercial do rapaz lá, a livre circulação jamais poderiam ser restringidos sem que isso configurasse patente violação às normas constitucionais mencionadas. Veja-se, diz o juiz, que nem a lei poderia fazê-lo. Nem a lei, porque não há um decreto presidencial aprovado pelo Congresso Nacional reconhecendo estado de defesa ou estado de sítio. No caso presente, prossegue o magistrado, o que ocorre é mais grave ainda, pois a proibição foi estabelecida por decreto do Poder Executivo Estadual. E aqui em Minas Gerais, meus amigos, nem decreto nós temos uma deliberação do Comitê de Enfrentamento ao Covid lá em Belo Horizonte. E esclarece o magistrado, o decreto governamental é instrumento destinado exclusivamente, repito, exclusivamente a conferir fiel cumprimento à lei, presta-se unicamente a regulamentá-la, não lhe é permitido criar obrigações não previstas em lei. É o que decorre do artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Portanto, o decreto em que se fundou a prisão do indiciado, pelas razões até aqui expostas, é manifestamente inconstitucional e nulo de pleno direito. De fato, como admitir-se, diz o magistrado, que um decreto do Poder Executivo, cujo teor viola francamente o texto constitucional, possa ser considerado validamente uma determinação do poder público, ou que seu descumprimento possa ser considerado incitação à prática de crime, e ainda que a ordem emanada de funcionário público para seu cumprimento seja uma ordem legal. Admiti-lo, prestem atenção no que disse o juiz, admiti-lo equivaleria a total subversão do ordenamento jurídico. E o juiz ainda respalda a sua decisão
num julgado do Supremo Tribunal Federal, na ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 6341, da lavra do ministro Marco Aurélio, redator do acordo, o ministro Edson Fachin, que diz que as autoridades governamentais no combate à pandemia as medidas devem ser devidamente justificadas, obedecer aos critérios da Organização Mundial da Saúde e gozar de respaldo científico. O juiz depois cita praticamente várias partes dessa decisão do STF. E aí, depois volta o juiz na sua decisão dizendo o seguinte: ora, estudos científicos nacionais e estrangeiros, a exemplo daqueles desenvolvidos por pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, pela Universidade de Stanford, pela revista científica britânica Nature, bem como tem demonstrado a ineficácia de medidas como as estabelecidas nos decretos governamentais em questão, chamado lockdown na contenção da pandemia. E agora ele lembra também a Organização Mundial da Saúde. A OMS já apelou aos governantes para que deixem de usar o lockdown, medida que tem, abre aspas, ele cita a OMS, apenas uma consequência que você nunca deve menosprezar: torna os pobres muito mais pobres. Então, qual seria o respaldo do decreto governamental no qual se fundou a prisão do indiciado? Absolutamente nenhum. E mandou expedir o alvará de soltura, mandou devolver todos os bens apreendidos e passou um pito em todas essas autoridades que estão se portando como ditadores. Ainda existem, sim, juízes neste Brasil. Meu nome é Robson Merola de Campos e eu sou advogado em Araxá, Minas Gerais.